Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para a curta preparação visando o jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Já no primeiro treino, desfalques. 2 jogadores do time titular não estiveram no treinamento e a ausência de um deles foi confirmada em entrevista coletiva. Fernando não pega a equipe do Flamengo. Oportunidade para Rômulo, que conversou com a imprensa nesta tarde no CT Parque Gigante. O volante falou sobre as oportunidades que vem recebendo, sobre o trabalho do técnico Roger Machado, teceu elogios ao lateral esquerdo Alexandro Bernabei e também falou sobre o sonho do Inter, do título do Campeonato Brasileiro, mas aquilo que está mais palpável na realidade colorada. A gente fala também sobre a nova lista de saídas que existe no elenco colorado. E um interessado que surge pelo lateral esquerdo René, que chegou a anunciar sua saída do Internacional, mas neste momento também trabalha a sua permanência para o próximo ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 28 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Treinamento aconteceu na parte da tarde, no CT Parque Gigante, com parte dos portões abertos para a imprensa. Parte do treinamento teve os portões abertos para a imprensa. E nessa atividade, quem esteve no treinamento pôde acompanhar a ausência de 2 jogadores. Fernando e Vitão ficaram realizando trabalhos internos na academia, enquanto os titulares correram em volta do gramado e os reservas fizeram uma atividade um pouco mais leve. Primeiro, uma atividade de enfrentamentos individuais, depois, inclusive, um treinamento de finalização. Fernando e Vitão estiveram de fora desse treinamento. A novidade, Tabata e Gabriel, que jogaram 45 minutos cada na partida contra a equipe do Atlético Mineiro, estiveram trabalhando nessa atividade dos reservas. Os dois, inclusive, participaram do treinamento de finalização. Fernando e Vitão viraram as dúvidas, mas a gente teve a confirmação de que Fernando está fora da partida da próxima quarta-feira contra o Flamengo. E essa confirmação veio através do seu reserva e que será titular no jogo dessa quarta-feira contra o Flamengo. O volante Rômulo, que foi escalado para conceder entrevista coletiva no CT Parque Gigante e que, ao ser perguntado sobre o Fernando, confirmou que terá mais uma oportunidade como titular porque o Fernando retrocedeu no seu processo de recuperação da lesão muscular que ele teve antes do Clássico Grenal. Rômulo está escalado para a partida de quarta-feira e começará jogando como titular. Outros temas foram abordados pelo Rômulo nessa entrevista coletiva, como por exemplo, ele falou a respeito do trabalho do técnico Roger Machado e elogiou muito a adaptação que o Roger vem tendo com o elenco. Ele disse que do ponto de vista dele, Rômulo, o Roger pede do volante algo muito parecido com o que o Kudê pedia para o volante. E recentemente o Roger inclusive falou com o Rômulo para ele assistir a um jogo do Fernando, para entender o movimento que o Fernando fazia entre as linhas, porque ele queria que o Rômulo fizesse algo parecido. Que o Roger chama muitos jogadores de maneira individual, com o seu computador, para mostrar lances, para mostrar imagens, para pedir posicionamentos e que ele dá essa atenção individual, mesmo dizendo, olha, eu não sou babá de jogador, vocês precisam aprender, eu dou o caminho, vocês aprendem, aprimorem, trabalhem para poder evoluir dentro do time e ter mais oportunidades. O Rômulo foi muito elogioso ao trabalho feito pelo Roger Machado. E falou também, claro, sobre o Fernando, que é um espelho para ele, um cara que ajuda muito no dia a dia, nas conversas, no ajuste de posicionamentos e que ele tem o Fernando como um grande espelho da posição e que tanto o Luiz Otávio, que é um garoto mais novo, conhecido como pastor no elenco colorado, os dois se espelham muito no Fernando pelo tamanho que o Fernando tem e por tudo que o Fernando vem apresentando no time do Internacional. O Rômulo falou também sobre o Alexandro Bernabei e sobre o momento que o lateral esquerdo argentino vem passando no Internacional e que tem chamado a atenção de todos e, claro, dos jogadores do vestiário do Inter também. O Rômulo brinca que o Bernabei ele é bom defendendo e bom atacando, mas que os volantes têm uma atenção especial para poder dar essa segurança,
dá essa liberdade para o Bernabéu de atacar, sem ter que se preocupar tanto com a volta, porque os volantes fazem a cobertura. Ele e o Fernando conversam muito sobre isso, de dar essa liberdade para o Bernabéu, que é um cara que tem feito a diferença do meio para frente. Sobre pretensões do Inter no Campeonato Brasileiro, ele disse que o objetivo é G4 e que os jogadores do Inter estão focados em conquistar essa vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, a vaga direta para a Libertadores da América do ano que vem. Mas que o sonho, sonhar todo mundo pode. Só que todo mundo sabe que é um sonho que está difícil, que está distante nesse momento do título do Campeonato Brasileiro. O objetivo mesmo é a vaga no G4, Rômulo bem convergindo com o discurso que se tem no vestiário do Internacional. Uma excelente entrevista do Rômulo. Garoto esclarecido, ele tem 24 anos de idade, mas fala bem, inteligente, abordando assuntos importantes. Muito legal a entrevista do Rômulo lá no CT Parque Gigante, tá? Um outro ponto legal que aconteceu no CT Parque Gigante nessa segunda-feira de reapresentação foi o René e o Thiago Maia indo para o CT Parque Gigante com uma camiseta do Vinícius Júnior, em forma de protesto pelo Vinícius Júnior não ter ganho a bola de ouro. O René jogou com o Vinícius Júnior no Flamengo. O Thiago Maia não chegou a jogar com ele, não foi contemporâneo do Vinícius Júnior no Flamengo. Mas são dois jogadores que têm uma boa relação com o Vinícius Júnior e que foram para o CT Parque Gigante com a camiseta deles. E até postaram dizendo, olha, um absurdo que aconteceu com o Vinícius Júnior, dá a bola de ouro para o Rodri. Fizeram parte desse protesto nacional que existe em relação à escolha feita pela France Football de dar a bola de ouro para o Rodri e não para o Vinícius Júnior. Isso esteve também lá no CT com o René e com o Thiago Maia. Sobre René, eu trouxe no domingo a informação de que o Inter cogita renovar o contrato com o René e trabalha para renovar o contrato com o René. Entretanto, existe um interessado pelo René no futebol brasileiro. E trata-se do Sport Recife. O Sport Recife é o segundo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E está prestes a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o nome do René foi colocado no Sport Recife como um nome que agradaria a direção do clube pernambucano, porque o René é um jogador experiente, que já passou por grandes clubes da Série A, pelo Flamengo e pelo Internacional, tem uma rodagem, o time vai precisar dessa experiência, e o René surge no esporte para o futebol brasileiro. Então seria um cara que voltaria, tem uma identificação com o esporte. Mas por enquanto nada passe de uma especulação. Tanto que o René disse para a direção do Internacional que vai primeiro ouvir a proposta de renovação contratual antes de ouvir a proposta de qualquer outro time. Mas o René está na mira do Sport Recife. E para fechar, eu gravei na tarde dessa segunda-feira um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre uma reformulação que o Inter está pretendendo para a próxima temporada. E o que está no planejamento? Otimizar a folha salarial. E com isso, 3 jogadores poderiam estar de saídas. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, é só conferir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, vou passar odds dessa terça-feira, onde a gente tem um grande jogo pela Libertadores da América, River e Atlético Mineiro. Odd do River 1.62, empate 3.66, Atlético tá pagando 6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, lembrando que a KTO é para tu te divertir, só joga se tu tiver mais de 18 anos, lembrando que tu pode perder dinheiro apostando, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!